nós conseguimos transmitir o que ele realmente deseja. E Deus, ele fala mais uma vez com o profeta. E diz ao profeta Isaías que faça o seu trabalho. E eu começo a imaginar o profeta Isaías a fazer o trabalho dele. Porque Deus, ele tinha programado grandes coisas. Mas as coisas não pareciam visíveis. Porque as pessoas não entendiam o que Deus, ele queria dizer com aquilo. Geralmente, onde há a presença de Deus, existe certo momento de dúvida. Porque onde há a presença de Deus, nem sempre as coisas correm da forma como nós queremos. Porque Deus, ele quer que as coisas aconteçam do seu jeito. E do outro lado, nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos para fazer o que Deus, ele quer que a gente faça. Então, em nenhum momento nós vamos nos desviar dessas coisas. Porque Deus, ele nos envia para poder trabalhar. E através do seu homem de Deus, profeta Isaías, ele estende a sua mão sobre a boca dele e começa a trazer certas revelações no meio de um povo que estava cansado daquilo que estavam a viver. E ele diz: eu irei trazer um novo espírito que irá se referenciar com o espírito de José. E quando nós olhamos para José, vimos um jovem que tinha sonhos. Vimos também um jovem que era muito odiado. Então cada um olha para José do jeito com que. Então, para dizer que eu não te obrigo a alguém a olhar para José quando estava no palácio, assim como eu não posso te dizer para você olhar para José quando estava no presídio, e também não posso dizer você para olhar para José. José, ele na cova, você sabe como você vai olhar para José. Mas eu quero te falar nesta noite, Deus vai poder trazer de novo o espírito de José dentro das nossas vidas, para dizer que se você adoras a Deus, você vai poder saber que José, para poder ser grande no Egito, não foi da noite por tempo para o dia. Teve que passar por certos processos. Então, para acontecer a vontade de Deus na tua vida, você precisa aceitar passar por certos processos. José primeiro teve que sonhar coisas que talvez possa não existir. Esse era um processo. Talvez você esteja anos a sonhar e nada concretiza-se, e você está começando a querer desistir. E Deus, ele me envia nesta noite que você não precisa desistir dos seus sonhos, porque existe um espírito que será levantado dentro de você. Se Jesus, ele colocou o seu espírito em ti, você agarra firme. Porque José teve que sonhar primeiro. Então você está todo o seu sonho, porque o dia vai acontecer. A
veja, José, quando ele sonha, ele era livre, mas o seu sonho era limitado, porque somente ele que conseguia ver pelos sonhos. E eu prego para mais uma pessoa nessa noite que vê o seu emprego pelos sonhos, que vê o seu casamento nos sonhos, que vê o seu relacionamento nos sonhos, mas ainda o mundo ainda não pode ver, porque ainda está nos sonhos. E Deus me revela para te falar que José também teve que sonhar primeiro. José tinha que sonhar primeiro. Sonhar andar em cima dos irmãos. Sonhar os irmãos ajoelhados. Mas quando ele acordava, era chicoteado pelos seus irmãos através das suas palavras amargas. Mas de noite José viu os irmãos ajoelhados. Você de noite sonha ter um casamento, de noite sonha ter um negócio, mas quando você acorda, você vê uma panela vazia. Oh, fala! Glória a Deus. Você vê uma panela vazia. Uma panela é paga. Mas o Lord é mentira, pô. Mas você sonhou com dinheiro. Mas quando você acorda, você não vê nada daquilo que você sonhou. Você sonhou num casamento, numa casa tão linda, com uma vista ao mar. Mas quando você desperta, nem as paredes não tem um pouco. Isso foi um sonho. Mas não desista. Aclara o processo, porque faz parte do princípio. E o princípio é desprezível, mas nunca deve ser desprezado pelo seu próprio dono. Quem é esse dono? É você. Celebra Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte. Aí Katsuki. Despreze o sonho, porque você é queijo principal. Não é queijo. Jesus. Então ele vai levantar esse espírito de José dentro de você. Querendo comunhão o diabo, querendo comunhão a sua consciência negativa, basta você crer. Antes de eu terminar a ministração, o tava na escola. Era já Deus. E tudo será feito. Deus colocará conhecimento. Deus colocará sabedoria para julgar, não baseado com aquilo que os olhos veem. Deus coloca conhecimento no José. Deus coloca sabedoria nele para ele poder julgar, não segundo a sua mente, não segundo as suas emoções, mas ele deve julgar com justiça. Sabe o que é que Deus quer te colocar como José? É porque se Deus coloca o espírito de José, quando chegar o momento de você estar no trono, é para não
pessoas que estão em falta. É para não desprezar aqueles que não têm poder. Por essa razão que quer colocar o espírito de José. Então quando você for abraçar o espírito de José, Deus irá te prosperar. Porque ele terá certeza que você será um menino comportado. Você não vai se vingar daqueles que o dia não te ajudaram. Você não vai pensar as pessoas que te pensaram ter. Você não vai amaldiçoar as pessoas que te amaldiçoaram. Por essa razão, não saia da pista. Abrace o espírito de José. Porque esta noite grandes coisas estão acontecendo. A dor está sendo removida. A prisão já chegou ao fim. Você sai da miséria para o trono. Aquele está preparado. Terra é para já. Jesus! Yes, Lord, yes! É para já. É para já. O espírito de José. Aquele que foi jogado na cova por causa do ódio. Mas ele na cova, enquanto reparavam para ele, ele sempre tinha um sorriso no rosto. Mas ele estava no meio das dificuldades. E eu prego para quem me julga que cada dia que passa parece que está bem. Mas no fundo está a doer o coração. Está a doer as suas emoções. Mas José também era assim. Quando estava na cova, e quando alguém começa a lhe levantar, ela começou a ganhar uma esperança. Mas quando ele chega lá fora, ele descobre que a razão era pior. Porque estava sendo distanciado. E eu prego para alguém nesta noite que vive se sentindo distante de todas as oportunidades, distante de toda a riqueza, distante de grandes coisas. Mas eu quero te dizer, é nessa distância que Deus vai colocar a coroa em cima da sua cabeça. Porque Deus está te tirando onde você estava. Porque não havia condições para você ficar no trono. Aceita a distância. Aceita avançar. Porque Deus ele te cria para poder chegar no trono. Não questione as ações de Deus. Jesus! Celebra, celebra! Mais morte! Em nome de Jesus! Jesus! Mais forte! Yes, Lord! As ações de Deus. Não questione. Você acredita que as coisas vão funcionar. As coisas vão funcionar. As coisas vão se funcionar. Porque esta noite já estão a funcionar. Deus já ativou o espírito de José dentro de você. E José, quando chega na prisão, de repente ele olha e viu que aqui era tudo. Mas o tudo de José não era tudo de Deus. Diga, vai. E eu quero te garantir que o tudo de Deus é tudo de Deus.
Tudo de Deus enquanto já escolhe, é tudo. enquanto já escolhe. Tudo já não é. Tudo que é seu Pode ir tudo já que não é parte. pode ser tudo de cabeça de pato, Mas tudo é escolho. mas tudo de Deus, Achou a pato evolutiva. a cabeça de pato não vê nada. Porque a escolho De Deus e masunguro. é o princípio. A escolho. Deus Chicona negatona. está em todo lado. A escolho na cor. Deus também Chicona macrumo. está no fim. Então, enquanto já escolho. É tudo de Deus. Isso toca legal. Pinissar. Então pensamos. Yes, Lord. Deus te deu sabedoria nesta noite. Chikweku shikunyika utibia usikule. Deus te deu possibilidade nesta noite. Chikweku shikunyika tabia usikule. E você vai avançar Iwena utambaba. de acordo com os planos de Deus. Kufambelana ni makungu ya shikweku. De acordo com os planos de Deus. Maelana ni makungu ya shikweku. Eu te convido a se colocar de Na pé.